Segunda Reis, capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 1 em diante mesmo. Espero que todos abram. É um texto que já foi falado, já ministrei talvez ele algumas vezes. Como sempre digo, toda palavra quando ministrada novamente, ela não vem da mesma forma, ela vem diferente. Glória a Deus. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, viu a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e a defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adianta-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra da lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém? Podeis assentar somente até aí. Sente agora, dá aquela respirada. Livra as mãos aí para aplaudir essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como já falei, esse é um dos textos que eu me identifico, porque é um texto onde Deus ele se revela, sabe, de uma forma tremenda. Não que os demais textos, não que em outras partes da Bíblia a gente não veja a revelação, mas aqui para mim é algo bem diferente. Aquela coisa é muito especial aqui para mim. Amém, pessoal? Porque nós vemos aqui a situação do rei, não somente de qualquer rei em si, mas um dos maiores reis que Israel teve, abaixo apenas do rei Davi. O rei Davi, né, como rei, outro igual ou maior ou semelhante a ele não haverá. Mas dentre muitos reis que Israel teve, muitos fizeram a sua parte. Amém, pessoal? Muitos marcaram o seu tempo, e por marcarem o seu tempo, por fazer a diferença, hoje, agora, são lembrados. Amém, pessoal? E aí, nós lemos uma parte da história do rei, o rei Ezequias. Essa parte é a parte onde, infelizmente, ele é culminado, né, por algo, quer dizer, ele é atingido, né, ele felizmente passa a ter um problema de saúde, mas não era qualquer problema de saúde, um problema muito sério, mas tão sério que ele fica prostrado e fica, sabe, praticamente no leito. E doente, evidente, procura, né, imagina, não, vou me recuperar, vou me levantar, vou sair deste lugar. E aí é justamente doente, em cima de uma cama, ele recebe a visita de nada mais, nada menos do que o profeta Isaías. Quem já ouviu falar aqui do profeta Isaías? Já ouviu falar? Já ouviu falar do profeta Isaías? Ele é meu vizinho, ele. Meu vizinho.
Ah, Jesus, Isaías. Falamos de um rei e agora vamos falar do profeta, né? Isaías. É na Bíblia chamado de o profeta messiânico. Ele é conhecido dentro das escrituras, ou como na teologia de uma forma geral, como profeta messiânico. A teologia ensina que Isaías, no livro dele, é onde existem muitos trechos onde o profeta, ele anuncia, ele profetiza a vinda do Cordeiro de Deus. Amém, pessoal? É ele quem diz que a virgem conceberia e daria a luz ao menino, e sobre ele, né, estaria toda a autoridade, toda a honra, toda a glória. Diga glória a Deus. Ele quem falou, e dentre outras coisas, Isaías ele profetizou em vida. Mas aqui em especial ele vem até ao rei Ezequias para visitá-lo, e quando o rei o vê, talvez o rei até se alegrou, talvez imaginou: olha, o profeta veio me visitar, trouxe algo da parte de Deus para mim. No mínimo ele esperava ouvir aquela palavra, né, de ânimo, de coragem, aquela palavra dizendo assim: olha, meu amigo, é hoje que você sai dessa cama. Não, pelo contrário, o profeta disse: ei, meu filho, você vai morrer. Aí como é que é? Vim lhe dizer, lhe trazer essa mensagem: você vai morrer. Oh, rapaz, o profeta virou as costas e foi embora. Você sabe que é um profeta chegar e falar: meu irmão, tu vai morrer, e não tem nem aquela, sabe, nem aquele consolo, não vem nenhuma palavra assim, sabe? Simplesmente o profeta falou e virou as costas e foi embora. Aí você imagina como é que ficou o rei. Mas é aí que a gente já começa a aprender uma coisa. Isso eu já falei outra vez, eu vou falar novamente. Você veio aqui, você está aqui, não é para ouvir o que você quer. Amém, pessoal? Você não veio a esse lugar para ouvir aquilo que talvez você anseia em ouvir. Poderia muito bem pegar, né, como homem de Deus e tal. Eu podia muito bem pegar aqui, sabe, e lançar uma enxurrada, sabe, de palavra de bênção, sabe, daquilo que você quer ouvir, daquilo que você anseia. Oh, glória, sabe, falar algo que você de repente ele saltasse da casa e dizer: oh, glória a Deus, Deus está me ouvindo. Mas não, você está aqui não é para ouvir o que você quer. Quem se encontra aqui, quem está nesse canto, nesse espaço, nessa posição, não está aqui para falar bem de você, não. Quem está aqui não está aqui, sabe, no ponto de querer massagear você, massagear o seu ego, dizer: você é um campeão, ei, você é um vencedor, meu amigo. Não. A igreja subentende que está aqui para ouvir o que precisa ouvir. Amém, pessoal? Você não está aqui para ouvir o que você quer ouvir, mas é o que você precisa. Podia muito bem pegar, talvez até o pastor mesmo, né? O pastor, tu poderia muito bem pegar aqui, sabe, ficar aquelas coisas, sabe, aquele Leroy White e tal, mas não. Você está aqui para ouvir o que você precisa ouvir. E se Deus disser para você que você precisa morrer para esse mundo, você vai morrer. Se Deus disser para você: você vai largar esse mundo para me servir, você vai largar esse mundo. Você está entendendo, pessoal? Quem está me entendendo aí? Se Deus disser: abandone o pecado, a prática, o que você tem feito, se você ouvir isso da parte de Deus, tem que largar. Se você ouvir daqui desse altar que um dia alguém carregou uma cruz pesada por você, para que você hoje viesse obter salvação eterna, então você tem mais aqui realmente baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu aceito. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Mas aí o bom é que o rei Ezequias, quando ele ouve tal coisa, agora isso que é forte talvez na história toda, é que o rei ele não fica, sabe, com raiva ou brabo com Deus, sabe, ou talvez ele não fica assim chateado, deprê, dizendo: meu Deus, é o fim mesmo, meu Deus. Não. Ele, na realidade, a Bíblia fala que ele pega, quando ele ouve tal coisa, o profeta vai embora, então ele, prostrado do jeito que ele estava ali na cama, ele vira a cara para a parede. Possivelmente a sua cama estaria bem próxima à parede ali, então ele vira a cara
Não porque tivesse com desgosto, amargura, não, mas para, sabe, se sentir melhor, mais à vontade, para ali falar, sabe, e se escancarar para Deus ali. Porque assim ele começa dizendo, ele começa a falar daquilo que ele, antes de adoecer, até então fazia. E a trajetória do rei Ezequias é uma trajetória onde ele se mostra uma pessoa que se esforçou ao máximo para ser fiel a Deus, para andar na presença de Deus. Não somente isso, mas levou a nação de Israel inteira, né, a região de Judá, como se diz, a adorar o Senhor. Se você for pegar a história, né, o início da carreira do rei Ezequias, você vai ver muitos feitos, mas não somente feitos, sabe, de obras, não, mas, sabe, ações, atitudes espirituais. Amém, pessoal? Ele mandou arrancar tudo que era de poste ídolo, mandou arrancar tudo que era, sabe, deuses falsos de pau, de pedra, de barro. Dele partiu a ordem de destruir. Alguém que já ouviu falar da serpente que foi levantada no deserto, a serpente de bronze por Moisés? Alguém já viu, lembra dessa situação? Já ouviu falar? Em Israel, quando Israel estava no deserto, Deus mandou levantar uma serpente de bronze, sabe? Tipo como fosse um poste ídolo, né? E com a característica, o desenho, o formato mesmo de uma serpente. E o que acontece? Na situação, os judeus tinham que olhar, né? Os israelitas tinham que olhar para a serpente, e quem olhasse para a serpente era curado da enfermidade que estava sendo assolada ali. Só que a serpente, ela ficou como marco, como uma lembrança, né? Como algo que ficou para trás. Mas no período do rei Ezequias, Israel já estavam adorando a serpente como se fosse um deus. Ele mandou destruir a serpente, o poste ídolo, destruir, deixar só o pó. Muitos feitos Ezequias fez, se esforçou para servir a Deus. E lá no íntimo dele, ele não queria terminar daquela forma. É normal, é natural do ser humano, sabe? Ali, talvez em cima de uma cama, dizer: não, isso não pode ser o fim. Ou tipo, eu não posso terminar assim. Você pode falar isso para o seu irmão: meu irmão, ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim. Não vai terminar assim. Amém, pessoal? E na oração dele, além dele entrar em juízo com Deus, a Bíblia fala que ele chora. E quando a gente lê que ele chora muitíssimo, é porque não foi só aquele choro, não é um choro comum, mas foi um choro. Amém, pessoal? E o bom, glória a Deus, é que quando ele ora, quando ele chora ali, é como se dá a entender que foi milésimos de segundos, foram em segundos. Porque Deus não permite que o profeta se afaste, sabe, bastante. E fala ao profeta e manda o profeta voltar. E aí quando manda o profeta voltar, sabe, o profeta agora vem. E aí vem, agora sim, vem trazendo uma palavra, vem trazendo uma revelação, vem trazendo algo da parte de Deus. Na verdade, vem trazendo ao profeta, aliás, ao rei, trazendo promessas de Deus. Amém, pessoal? E é nessas promessas que a gente vai procurar aqui se debruçar rapidamente, porque é nela que se encontra. Vamos lá. Olha só o que Deus ele fala através do profeta. No versículo 5 ele diz: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Amém, pessoal? Assim diz o Senhor. Não é qualquer pessoa, não é um ser humano, sabe? Não é qualquer autoridade. É o Senhor que fala. Amém? Deus ele diz: ouvi a tua oração e vi as tuas. Amém, pessoal? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E aí, aqui começa uma coisa, sabe, muito forte. A tua situação, o que você
passa todos os dias, Deus, Ele vê. Amém, pessoal? Ele vê. Nada fica obscuro para Ele. Ele não é um ser, um todo poderoso que simplesmente ao olhar para a terra e ver os seus, ou seja, quem for, Ele não vai simplesmente olhar e tem mais o que fazer. Não. Tudo que você passa, Ele vê. Amém, pessoal? E o bom é que, se você bem meditar, é como se Deus, sabe, vendo a situação do rei. Se você meditar, o rei ia morrer. É como se Deus pegasse e fizesse o seguinte: espera aí que eu vou dar agora um choque nele. Está entendendo, pessoal? E manda o profeta, como quem diz assim, ó, vem cá, né? Vem cá, ó, tu vai lá, aí tu dá uma cutucada nele, tá? Que eu quero que ele desperte, quero que ele fique ligado, entendeu? Vai lá. E Deus fica ali, peraí. Quer ver? É agora. Ele vai reagir. Ele vai reagir. Porque é isso que Deus espera muitas das vezes de você. É que você reaja. Fala pro teu irmão, reaja. Não fique parado, não fique quieto. Reaja. Como quem recebe aquele choque. E porque é só você meditar. Quando o profeta chega e fala: sei, meu irmão, acabou para tu vai morrer. O profeta vira as costas, sabe? Como quem alguém mandou ele dar um recado e falou: tu vai dar um recado e tu volta para trás. Sai correndo. Nem, se o cara te chamar, tu faz de conta que não ouviu. Vem embora. Que eu quero ver a reação dele. Era isso que ele esperava. A reação do rei. É isso que ele queria ver. Sabe, como se Deus dissesse: se você reagir, se você agir, se você se movimentar, eu vou me movimentar também. Mas se você parar, se você estagnar, o que eu posso fazer? Mas se você agir, reagir, eu estou aqui. Diga glória a Deus, querido. Então por isso que Deus me pega. Quando o rei age, ele fala: opa. Por isso que ele diz: ouvi a tua oração. E Deus fala: e vi as tuas lágrimas. Deus, ele ouve. Deus, ele vê. Amém, pessoal? Nada está alheio a ele. Nada está alheio a ele. E é o que acontece então? Quando o profeta vem, já vem trazendo promessas, vem trazendo palavra, vem trazendo algo novo para ele. E aí começa dizendo: olha, Deus, ele diz, depois que ele fala, né, que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. O Senhor está dizendo: eu vou te curar. Diga glória a Deus. Eu já falei inúmeras vezes, vou falar novamente. Dentro da igreja, eu digo igreja, não importa se é a igreja brasileira, se é a igreja internacional, se é uma igreja em qualquer lugar do planeta, Deus, em hipótese nenhuma, Ele não vai consentir que os seus, dentro do lugar, do recinto que se chama casa de oração, pessoas venham estar doentes. E quando digo doentes, eu estou falando de enfermidades a princípio, mas doentes aqui. Não, doentes aqui, não. Ele quer que você seja sarado aqui. Ele quer que você seja um crente sarado, uma pessoa sarada, uma pessoa curada. Diga glória a Deus. Ele está dizendo: eu te curarei. Diga glória a Deus. Eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Se levantará, aleluia. E no versículo 6 ele diz: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aqui vem algo que Deus iria realizar. Eu vou acrescentar. É como se Deus dissesse: olha, hoje era o teu fim, mas não vai ser mais.
Hoje era para ser o ponto final, mas não vai ser mais, porque agora eu vou acrescentar mais anos de vida para você viver. Diga glória a Deus. E quando Deus diz, eu vou lhe dar mais anos de vida, é porque Ele está dizendo assim, olha, os anos que virão, agora quem vai tomar de conta sou eu. É eu que tomo de conta. Diga glória a Deus. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E aqui que vem um ponto forte. A Síria, ou o rei da Síria, era a nação estrangeira, era uma nação, era vizinho a Israel. E ainda hoje a Síria faz fronteira com Israel. Ainda hoje. Aí o que acontece? Nessa era, o rei da Síria, ele estava com o intento de entrar em Judá, em Jerusalém, ser soberano. Amém, pessoal? Nessa era, quem mandava no mundo, que até então se sabia que existia, até onde sabia, era a Síria. O rei da Síria, o país, a Síria, eles estavam dominando tudo. Estavam subjugando outros povos. E a bola da vez era para ser o reino de Judá. Mas Deus está dizendo, Deus ele diz, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e a defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E é aqui que eu vejo uma coisa muito forte. Hoje, o crente, ele na verdade não tem problema com o rei da Síria. Ele tem problema com o rei das trevas. É ou não é, pessoal? O crente, ele tem, sabe, como inimigo o rei das trevas, né? Aquele a qual lá no livro de Apocalipse fala que seria o diabo, a serpente, o cabra velho sem vergonha. Mas Deus está dizendo, das mãos do rei das trevas eu te livrarei. Deus está dizendo, eu vou livrar você das mãos do inimigo da tua alma. Diga glória a Deus. Deus está dizendo, eu livrarei a ti, a você e a esta cidade. A cidade, se você bem meditar, é uma referência à família, à tua casa. Diga glória a Deus. Deus vai defender você e os seus do rei das trevas. Diga glória a Deus. E tudo isso ele diz, olha, defenderei esta cidade por amor de mim. Deus coloca ele como ele é. Ele é a primeira pessoa. Diga glória a Deus. Você prestou atenção? Deus ele fala por amor de mim. Como quem diz, de mim para mim, tudo para eu sou eu. Você está entendendo, pessoal? Deus não diz, olha, por amor aos pequeninos, por amor aos velhinhos, né? Não. Ele diz por amor de mim. Eu. Por amor a eu mesmo. Por quê? Deus pode fazer isso? Deus pode falar isso? Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Aí quando Ele se refere, Ele fala, e por amor, né, de Davi, meu servo. Davi já não existia mais aqui. Mas nós sabemos que o nosso Jesus, Ele é descendente de quem? Ele é descendente de... Amém, pessoal? Quem está me entendendo aí? Deus está falando como se fosse entre linhas, está falando de Jesus. Amém? E por amor a Jesus. Lógico que Ele não existia aqui. Bem, Ele existia, lógico. Ou Tutã, né? Lógico que Ele existia até no começo de todas as coisas. Mas aqui, Ele não era Jesus. Ele era o Davi. Amém, pessoal? Era a sombra, né? Aqui Davi é a sombra de Cristo. Amém, pessoal?
Então ele diz: por amor de Davi, o meu servo. E disse mais: tomai uma parte de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a... O que é figos? Quem se atreve a dizer? O que é figos? Eita, estou escutando não. O que é figos? Deus falou: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera. Aqui já mostra qual era o problema do rei Ezequias. Era um problema no estômago dele. Possivelmente naquela era não poderia, ter um diagnóstico e dizer assim: olha, você está com um câncer no estômago. Poderia ser um câncer no estômago dele, já um câncer mortal que já tinha talvez tomado o corpo todo. Estava para morrer. Aí Deus falou: tomai uma pasta de figos. O que é figos? É uma fruta. Foi colhida e uma pasta. É porque é interessante, quando você vai pesquisar o figo, o figo ou figos, essa fruta, você pode justamente pegá-la e machucá-la. Rapaz, quando eu estava lendo a forma como se utiliza a fruta e tal, aonde. Agora, o muito forte da coisa, tudo que você for ver dentro das escrituras, seja de fruta, verdura, guloseimas, o que for, é tudo relacionado e tudo evidente, pertencente a toda a região de Israel ou aquela região da Ásia, porque figos, ele justamente se encontra nessas regiões. Está lá. Não que não esteja aqui, não que não possa ter aqui. Interessante, viu, bispo? Quando se pega o figos, podia se machucar, triturar, aí fazer justamente uma pasta, algo gelatinoso, uma pasta. E aí quando eu fico vendo, quando eu estava pesquisando e lendo que figos, se pegava e triturava, machucava, eu só me lembrei de Cristo. Eu só me lembrei dele, porque assim foi feito com ele. Ele foi triturado, machucado. Aqui o rei Ezequias foi feito isso, uma fruta, e foi dado a ele, foi colocado sobre o problema estomacal dele, para que ele viesse ter saúde. Eu fico me lembrando que o nosso Cristo foi triturado numa cruz do Calvário, para que hoje viéssemos ter saúde. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, você que está do outro lado aí na internet, diga: olha, Deus está te dizendo: tenha saúde hoje. Hoje tenha saúde. Diga glória a Deus. E aí tem mais coisa. Diga: irmão, tem mais coisa, irmão. Não acabou não, quer ir para casa? Não, você vai jantar figos hoje. Aí Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Olha, interessante que o rei fala em sinal. Eu quero um sinal. Meu amigo, eu quero um sinal. Qual o sinal? Eu quero ver. Amém? O rei queria ver um sinal, que é para justamente ter a plena certeza: Deus vai cumprir o que disse. Você vê que Deus, o nosso Deus, ele diz, por mais que Deus fale, Deus faça a promessa, mesmo assim Deus ainda faz sinais acontecer. Diga glória a Deus. E aí o que acontece? O profeta diz: como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Ele pergunta ao rei: a sombra, o que você acha? Ela vai para frente ou vem para trás? E aí o rei, ele fala: rapaz, se esse for o sinal, fazer a sombra, ir para frente ou para trás, se a sombra for para frente é muito fácil. Olha o que o rei pensou, Peraí, a sombra ficar adiantada é muito fácil. Eu quero ver ela vir para trás, eu quero ver a sombra voltar.
Ai, amiga, eu quero ver. Eu quero ver esse sinal. Diga glória a Deus. Está entendendo, pessoal? Olha o que o rei disse. Não, eu quero ver a sombra me voltar. Não quero ver a sombra ir à frente, porque é muito fácil. Eu quero ver ela voltar. E aí? O profeta, tá ligado? Diga, tá ligado. Diga, tá ligado. E o profeta clamou ao Senhor. O profeta disse: Senhor, o homem quer que a sombra volte atrás. E Deus disse: não tem problema, porque eu sou o Senhor do tempo. Diga glória a Deus. Eu sou o Deus do tempo. Amém, pessoal? Porque tudo no tempo dele chega na hora certa. Diga glória a Deus. E aí a Bíblia fala que a sombra, né, para se ver, para realmente notar, né, que estava acontecendo o sinal, é porque estamos de noite, né? Mas nessa situação era de dia. E aí havia sol. E o sol, havia um relógio, né? Um relógio do sol, que a Bíblia chama de relógio do sol, ou relógio de Acais, que era um relógio, não era um relógio, sabe, de pulso, ou um relógio, né? Não era um oriente, não era um relógio digital. Era um relógio que se utilizava justamente da posição que o sol nascia, a forma que o sol, bem, não é o sol, né? É a terra gira. Se a gente for falar de acordo com a Bíblia, a gente vai dizer que o sol estava andando, né? Caminhava, se punha, começava a vir, e havia, né, uma pedra ou uma marcação da terra que justamente fazia uma sombra, e é como se existissem ponteiros, ficava tum, 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 por conta que o sol ia se movendo. Amém, pessoal? Quem está me entendendo aí? E aí o profeta, Deus vai agora fazer a sombra que ia para frente, agora Deus vai fazer a sombra vir para trás. E assim é como se, sabe, para isso acontecer, pensa aí. Mas vamos pensar como um cientista da NASA. Um cientista da NASA diria assim: olha, é impossível a Terra, no seu giro, que justamente ela precisa de 24 horas. Por isso que o dia tem 24 horas de igreja, porque a Terra ela vai girando, e 24 horas é o que é necessário para que a Terra consiga dar um giro completo. Agora imagine o planeta que já está no espaço, ali no espaço, girando em torno do Sol, a nossa estrela de quinta grandeza. Aí de repente, agora se imagine, para isso acontecer, é como se Deus tivesse pegado a Terra e feito a Terra agora voltar atrás, assim, ó. Em vez dela ir para frente, não, a Terra agora vai voltar para trás. Diga glória a Deus. O autor do livro, quem escreveu, não tinha o que hoje nós temos. Então, para os homens daquela era, se dizia: Deus fez o sol voltar atrás, Deus fez a sombra voltar atrás. Hoje um cientista da NASA diria: Deus fez a Terra voltar atrás, assim. Amém, pessoal? O planeta todo voltou atrás, sabe, voltando na sua rotação, agora ao contrário. Amém? Em vez da Terra seguir na sua rotação, não, fez a Terra voltar. Amém, pessoal? Por quê? Porque Deus, diga, porque Deus, Ele é Deus. Interessante que essa frase eu vi no supermercado, uma pessoa com uma camisa, né, estava em inglês: God is God. Aí como eu estou por alto, né, manjando um pouco de inglês, então já sei que God é Deus, né? Então estava, se fosse traduzir para o português, se diria: Deus é Deus. Amém, pessoal? Fala isso para o teu irmão: irmão, Deus é Deus na sua vida. Deus é Deus na sua vida. Amém, pessoal? Mas ele lhe pergunta: eu sou Deus na sua vida?
Deus, Ele lhe pergunta hoje, Ele pergunta a você aqui: eu sou Deus na sua vida? Ou será que eu sou mais uma coisa? Porque o ser humano, felizmente, ele sempre vai procurar interpretar, sempre vai procurar racionalizar, vai querer usar de raciocínio ou a lógica para querer escrever o que é, né, o que é o nosso Deus. Por crente, né? Ou crente raiz, ou crente. Deus é Deus. God is God. Acabou-se. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Mas ele pergunta: eu sou Deus na sua vida? Ou sou apenas o amuleto da sorte? Ou sou apenas aquele a quem você recorre quando precisa? Eu sou quem? Eu sou Deus na sua vida? Amém, pessoal? Ele pergunta: eu sou Deus na sua vida mesmo? Uma coisa que Deus sempre vai procurar no meio dos seus é aqueles que vão estar dispostos a se quebrantar na sua presença. Ele mesmo ensina que um coração contrito, um coração quebrantado, um espírito quebrantado ali, Ele não desprezará. Amém, pessoal? O rei Ezequias teve toda a sua história mudada por conta, diga, de lágrimas, de choro. Mas não é qualquer choro, mas é um choro, mas aquele um choro que veio lá de dentro da sua alma, que, sabe, tocou nele. Não foi qualquer choro, não foi um choro de amargura, de dor, não. Foi um choro, amém, pessoal? Uma lágrima sua, um choro na tua presença de Deus é capaz de mudar toda uma situação, toda uma história de uma vida, uma história de uma família, uma história de um casamento, a história de uma nação inteira é capaz de ser mudado os seus rumos por conta de um choro, seja de alguém quebrantado na presença de Deus. Amém, pessoal? E quando Deus vê, já falei isso outras vezes, vou falar de novo para te encerrar. Quando Deus ele vê o ser humano chorando na frente de uma televisão, na frente de uma tela, vamos dizer que hoje na frente da tela de um celular, ele vê, olha, sabe chorar, ai, sabe chorar. Imagine Deus no seu trono dizendo assim: vem cá, olha, sabe chorar, chorando por conta do final da novela, chorando por final da novela da Maria do Bairro. Está entendendo, pessoal? Imagine Deus vendo um ser humano chorando na frente de uma tela, e ele pensa: mas diante de mim nem uma lágrima. Fazer o quê? Não pense que um choro por conta de um ente querido não mexe com ele. Não pense que esse choro vai comovê-lo. Não pense que um choro, aquele choro de raiva, aquele choro, eu vou matar, esse choro não vai comovê-lo. Já ouviu falar do choro de crocodilo? Já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar, já? Já falar choro de crocodilo? Pois é. Tem muita gente por aí fora que tem, né? Que chora, mas aquele choro de crocodilo. É ou não é? Sim ou não, pessoal? Amém? Quer aprender mais ou quer ir embora? Depois eu falo mais. Mas, entenda, Deus, muitas das vezes Ele espera
ver o choro, o quebrantamento dos seus. Porque lá fora, o ser humano lá fora, no seu dia a dia, na sua vida, ele chora, né? Chora na mesa de um bar, dizem que está afogando as mágoas no copo de cerveja. É ou não é? É ou não é, pessoal? Chora ouvindo aquelas músicas de, sabe, de sofrência. É ou não é? E tem gente que chora ouvindo música de sofrência. Meu Deus do céu, é uma sofrência, meu Jesus, é uma sofrência. Misericórdia. É ou não é? Tem um ser humano que chora. Tem um ser humano que é muito emotivo, né? Quando vê um filmezinho bacana, aquele filme com aquele tema e tal, a pessoa mesmo começa a derramar lágrimas. Mas diante dele, para ele, quebrantado diante do Todo-Poderoso, não há. Para resumir, gente, esses choros não muda nada, não muda destinos, não muda situações, não muda nada. Mas um choro na presença de Deus é capaz de fazer o planeta todo voltar atrás, se for preciso. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Então diga aleluia. Aí pergunta para o irmão, e agora? Sacode ele aí, e agora, irmão? Vai ou não vai chorar na presença de Deus agora? E chora na presença de Deus. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Querido, quando você realmente se quebranta mesmo na presença de Deus, sabe quando você enxerga as lágrimas? É como se você tivesse nascido de novo. Amém? E você começa a ver ao teu redor, sabe, as coisas mudarem. Porque o mover de Deus se torna, sabe, grande na vida de quem se quebranta na presença dele. Amém? Diga aleluia. Então aplauda ao Senhor, o nome de Jesus.